sabem que Jesus em breve vai voltar. Diga aleluia. Aleluia. E se você está feliz essa noite porque você tem um amigo aí do seu lado, diga: o Senhor logo vem. O Senhor logo vem. E agora abraça esse amigo e diga: eu amo você. Pode abraçar esse amigo, diga para ele: eu quero vê-lo lá no céu também comigo, com Jesus. Amém. Esta é a animação. Esta é a animação do povo de Deus. O povo de Deus deve ser cada dia animado e motivado. E se você pregar com esta animação o Evangelho, eu tenho a plena certeza de que Jesus vai voltar ainda em sua geração. Amém. Deus seja louvado. Amigos, hoje eu trouxe uma mensagem para você. Orei muito para que Deus iluminasse, para que eu pudesse trazer uma mensagem que fosse importante para a minha vida em primeiro lugar, mas também para a sua vida em particular. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aquele que trouxe a Bíblia, abra a sua Bíblia em Números capítulo 33. Quem trouxe a Bíblia, abra a Bíblia em Números 33. Quem não trouxe uma Bíblia, fique perto do seu irmão, do seu amigo, peça uma Bíblia emprestada, mas não deixe de ler os versos a seguir. Números capítulo 33. Quero ler com você a partir do versículo 50. Aqui diz assim: disse o Senhor a Moisés. E o Senhor falou a Moisés então nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossarei de diante de vós todas as pedras com figuras e também todas as imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os ídolos. O povo de Israel tinha saído do Egito, e agora há 40 anos eles ficaram vagando no deserto. E agora chegou o momento de eles entrarem na terra prometida. Chegou o momento de entrarem na Canaã terrestre, a qual Deus havia prometido a eles. Só que antes de entrar nesta terra, Deus deu uma determinação nessa terra: vocês têm que desapossar todos, não diz alguns moradores. A Bíblia diz: você tem que desapossar todos os moradores da terra. Vocês têm que deitar abaixo todos os altares. Cada pedra, cada figura que houver um altar a um Deus estranho, você tem que tirar. E aí Deus diz o seguinte para eles, acompanhe comigo a leitura, continue lendo. Olha o que aconteceria se eles não fizessem isso. Versículo 55: porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes viver, olha o que vai acontecer: ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer a eles? Deus deixou claro para Moisés e para o povo de Israel que eles deveriam destruir tudo aquilo, toda pedra, todo altar, todo ídolo. Deveriam desapossar todos os moradores. Agora, se eles não fizessem isso, a Bíblia diz para nós que aquelas pessoas que ficassem seriam como espinhos nos olhos deles. Eles seriam prejudicados, maltratados por aquelas pessoas. Sabe, amigos, o povo entra agora na terra prometida. E quando o povo de Israel começou a entrar na terra prometida, quando começou a entrar, a Bíblia nos diz que eles viram ali um povo pequenininho. Mas é o povo da cidade de Ai. Vamos fazer amizade com eles. Vamos fazer ali uma aliança com eles e não vamos desapossá-los. De repente um outro povo pequeno chamado filisteus, não, vamos fazer amizade com eles, não vamos desapossá-los também aqui da nossa terra, vamos fazer um trabalho forçado, vamos fazer com que eles trabalhem forçados, sejam nossos escravos, e não vamos desapossar. Sabe o que aconteceu?
Abra sua Bíblia em Juízes e acompanhe comigo essa história extraordinária agora. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, logo no versículo 1. Olha o que diz aqui para nós, Juízes 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor entregou-os nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas também eram um povo pequeno. Não vamos desapostar os midianitas, vamos deixá-los aqui, vamos fazer com que eles trabalhem forçados para a gente. E eles não se desapostaram, os midianitas. Agora os midianitas foram até o povo de Israel, e ali no povo de Israel agora começaram a escravizar o povo. Amigo, a primeira lição que eu gostaria de tirar com você nessa noite: aquilo que você não conquista na sua vida acaba conquistando você. O povo de Israel deveria conquistar todas as nações na volta. Não conquistaram as nações, agora as nações da volta estavam conquistando o povo de Israel. Eu não sei o que você tem que conquistar para Deus, eu não sei o que você na sua vida tem que conquistar para Jesus, mas eu digo uma coisa, em nome de Deus: conquiste enquanto ainda há tempo, enquanto isso ainda não conquistou você. A Bíblia deixa claro para nós essa lição que você necessita conquistar alguma coisa para Deus. Se você tem que conquistar, então por favor, entregue nas mãos de Deus, e Deus vai dar forças para você se livrar disso que você precisa conquistar, e vai ser agora a sua vida uma bênção para a honra e glória de Deus. Agora, amigos, Deus chama um homem especial. Versículo 11, no mesmo capítulo 6, diz assim: então veio a palavra do Senhor, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Eu não sei quantos de vocês já moraram no interior, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Existe algo no interior que nós chamamos de eirado ou eira. A eira é geralmente um pano, pode ser uma lona, e em cima daquela lona, então, agora as pessoas colocam um cereal lá em cima, para que esse cereal seja debulhado em cima dessa lona. Isso chama-se eira. Só que a Bíblia está dizendo que Gideão, ele estava debulhando o cereal dentro de um lagar. O que é um lagar? Um lagar é o local onde eles fazem o suco da uva. Isso é o lagar. Geralmente ele é cravado numa rocha, numa pedra, e eles fazem então um buraco mais superficial, fazem um pequeno rasgo, e aí eles fazem agora um pouquinho mais fundo, agora eles fazem um buraco mais profundo ainda. Para quando eles colocam naquele buraco da parte de cima, eles colocam as uvas. Então a pessoa agora pisa em cima daquelas uvas e vai formando o suco de uva. O suco de uva ele vai descendo por aquele rasgo, e ele agora cai somente o suco de uva, e não a passa, e não a casca da uva, mas somente o suco agora cai para aquele buraco mais embaixo, mais profundo. A Bíblia diz que este homem chamado Gideão, ele estava dentro de um lagar, num lugar escondido para tentar colocar o seu cereal a salvo dos midianitas. Quem já trabalhou na roça, assim como eu, sabe que dentro de um lagar não é o melhor lugar para você debulhar o cereal. Sabe por quê? Quando você coloca ali, por exemplo, em uma eira, você procura um lugar mais aberto, para que quando o cereal começa a ser debulhado, você coloca o cereal dentro de uma peneira, e agora você começa a peneirar, você joga para cima, joeirar, dizem também, você joga para cima, e aí vem um vento, e o vento passa, e ele tira toda a palha, e deixa somente o cereal dentro da peneira. Só que a Bíblia diz que ele estava debulhando este cereal dentro de um buraco. Não era um lugar apropriado para isso. E sabe por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava dentro daquele buraco, dentro daquele lagar, com medo dos midianitas. Quantas vezes na nossa vida também nós temos medo? Medo da vida, medo do mundo, medo das pessoas, medo da violência, e nós também acabamos nos isolando dentro de um lagar, dentro de um buraco também. Às vezes isso acontece na nossa vida também, porque nós estamos com medo.
Só que a Bíblia agora chega e diz para Gideão: Gideão, olha o verso 12. O anjo do Senhor agora apareceu e disse o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que Gideão falou? Gideão falou o seguinte, verso 13, diz assim: respondeu Gideão: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito então agora de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O primeiro problema que aparece na nossa vida, e aqui é uma outra lição, o primeiro problema, nós começamos a desconfiar de Deus. Vem um problema na nossa vida, estamos lá no lagar, estamos com medo das contas, não vai dar para chegar no final do mês com esse dinheiro, medo de uma doença, agora começa a vir a doença na nossa vida, na família, na vida de um filho, e aí você começa a ficar com medo, e quando fica com medo, o primeiro passo do medo é desconfiar de Deus. Você lembra o que aconteceu com Adão? Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele teve medo, e quando ele teve medo, ele se escondeu de Deus, ficou com medo de Deus. Quando as provações e dificuldades vêm na nossa vida, o primeiro sintoma do medo é agora começar a duvidar de que realmente Deus, Ele pode nos ajudar, de que realmente Deus está conosco. As pessoas duvidam. A Bíblia diz para nós que Deus, Ele não prometeu para mim e para você que a nossa vida seria um mar de rosas, mas Ele disse que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E não importa onde você está, não importa o que você está passando, não importa o lagar da tua vida hoje, Jesus está aí pertinho de você, ao seu lado. Esse é o Deus que eu e você conhecemos. Para que medo? Para que desconfiar de Deus? Agora, olha o que aconteceu. Versículo 15 diz assim: e ele disse: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o que Deus fala para ele agora? Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas. Gideão, naquele momento ali, ele começou agora com medo, ele começou a dizer: Senhor, como que eu vou livrar esse grande povo? Eu não tenho como livrar esse povo. Deus agora olha para ele e diz o seguinte: você não vai livrar pelo seu poder, você vai livrar porque eu vou estar contigo. Amém? Amigos, se você estiver passando por um lagar, um momento difícil na sua vida, saiba de uma coisa: você vai conseguir a vitória, mas a vitória não vai conseguir pelas suas forças, mas isso vai ser pelas forças e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? É Ele que prometeu estar com a gente, e Ele diz o seguinte: você vai vencer, mas não vai ser por você, eu vou estar com você. Então, quando vier um problema na tua vida, a segunda lição agora para nós: não olhe para o problema, não olhe para você, olhe para Deus, olhe para Jesus. Amém? Diga para Ele: Senhor, eu tenho um problema muito grande, mas eu tenho certeza que o Senhor ainda é maior do que o meu problema, e o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai estar comigo em todos os momentos. Amém? A Bíblia diz: olha, eu sou contigo. Você já viu o poder que tem nessas palavras, eu sou? Você já percebeu? Certa vez, Jesus estava para ser crucificado, quinta-feira à noite, na sexta-feira ele morreria. Os soldados vieram agora prender Jesus, e os soldados olharam para Jesus e perguntaram: você é o Cristo? Sabe o que Jesus falou? Jesus disse: eu sou. E você pode acompanhar essa história em João capítulo 16. Quando ele disse: eu sou, os soldados todos caíram com o rosto em terra. Poder dessas palavras. Amém? E é esse Deus poderoso que está com você. É esse Amém. Deus poderoso que promete tirar você desse lagar em que você se encontra, ou que você possa se encontrar. É esse Deus maravilhoso. Eu sou, está com você em todos os momentos. Amém. Glória a Deus. Agora, amigo, vire a página. Não sei se a sua Bíblia tem que virar a página, mas veja o que está escrito agora no versículo 25. Versículo 25, no mesmo capítulo 6. Diz assim: naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. E o versículo 26 diz assim: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte.
Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, tem um altar lá na tua casa, Gideão. Gideão, tem um altar lá na tua família, Gideão. E Gideão, eu quero livrar meu povo, e eu quero usar você para isso. Mas você tem que destruir esse altar. Você tem que destruir esse altar da tua família. Você tem que destruir esse altar aí que não pertence a mim, que pertence ao inimigo. Você tem que destruir esse altar e restaurar o meu altar, a casa e na tua família. Isso mostra para mim e para você que a reforma espiritual começa na nossa casa. A reforma espiritual começa na tua família. A reforma espiritual tem que começar na tua vida. Talvez você fique perguntando: mas pastor, que reforma é essa? Pastor, que ídolos são esses? Será que eu tenho ídolo na minha casa? Deixe marcado aqui, mas vá comigo em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel, um pouquinho para frente.